gente vai a Brasília, porque o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal ontem. E quem vai trazer essas informações para a gente, direto da capital federal, é o Igor Damasceno, que já está aqui ao vivo. Olá, Igor, bom dia para você. Qual é a suspeita em relação ao filho do ex-presidente? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. A suspeita é que Carlos Bolsonaro também utilizava a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para ser favorecido em processos, ao lado também do filho 04 de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, o Renan Bolsonaro. Ontem foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, também em Goiás e na Bahia. Lá no Rio de Janeiro, a casa de veraneio da família Bolsonaro foi alvo de mandados de busca e apreensão. 18 objetos pertencentes a Carlos Bolsonaro foram apreendidos, entre eles 11 computadores de mesa, também 3 notebooks e 4 celulares. Tudo isso agora foi para a Superintendência da Polícia Federal lá no estado para ser periciado. Também ontem terminou o prazo para que o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, prestasse depoimento na Polícia Federal. Pela regra, após a intimação, ele tinha 3 dias para comparecer até a sede da Polícia Federal aqui em Brasília e responder aos questionamentos da Polícia Federal. Isso não aconteceu. Deixa eu só contextualizar para vocês. Na semana passada, houve mandados de busca e apreensão contra Alexandre Ramagem. No gabinete dele, no Congresso Nacional, a polícia encontrou um documento da ABIN, um documento com uma investigação sigilosa contra o próprio Alexandre Ramagem. A suspeita é que servidores da ABIN estariam repassando informações privilegiadas dessa investigação contra Ramagem para ele mesmo. E isso, então, acabou complicando a situação de Ramagem com a Justiça. Um dos celulares do parlamentar também foi apreendido. E nesse celular foi flagrada uma mensagem suspeita, comprometedora, da assessora de Bolsonaro com uma das assessoras de Ramagem. O resultado disso, o resultado dessa conversa, gerou a operação de ontem contra Carluxo. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Os mandados foram cumpridos de manhã cedo na casa de veraneio da família Bolsonaro, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Só que o vereador Carlos Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro, alvos da operação, só chegaram ao local horas depois. Segundo os advogados, eles saíram para pescar momentos antes da chegada dos agentes. De acordo com a Polícia Federal, os celulares deles e de outras pessoas que estavam na casa foram apreendidos para perícia. As apreensões chegaram na Superintendência da PF, no Rio de Janeiro, depois que todas as diligências foram cumpridas. A operação foi deflagrada após quebra de sigilo telemático de um dos telefones do deputado federal Alexandre Ramagem. A polícia identificou conversa via WhatsApp de uma assessora de Carlos Bolsonaro com Alexandre Ramagem. Na conversa, ela diz: "Estou precisando muito de uma ajuda." Segundo a polícia, a ajuda se referia a investigações que envolveriam filhos do então presidente da República e do próprio Bolsonaro. Hoje também teve mandados em Salvador, na Bahia. Lá, a polícia apreendeu 10 celulares, uma arma, 3 computadores, sendo um da ABIN. No local, mora um militar que trabalhou com o deputado federal Alexandre Ramagem quando ele ainda era diretor-geral da agência. O militar foi identificado como Giancarlo Gomes Rodrigues, que estava cedido à ABIN, tendo sido lotado no Centro de Inteligência Nacional, operando a ferramenta First Mile. Ou seja, o militar é apontado como o espião da ABIN paralela. A operação de hoje foi um desdobramento dos mandados cumpridos na semana passada contra Alexandre Ramagem. A polícia investiga se, quando ele era diretor-geral, a ABIN espionava indevidamente adversários políticos de Jair Bolsonaro. Ramagem e o ex-presidente são amigos. Ele chefiou a equipe de segurança de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Em seguida, foi escolhido para chefiar a agência. De acordo com a Polícia Federal, a espionagem era feita por meio da First Mile, um software de tecnologia israelense, e por isso os dados eram armazenados fora do Brasil.
cerca de 30 mil pessoas podem ter sido rastreadas indevidamente, entre elas parlamentares. Hoje, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, oficiou o Supremo Tribunal Federal e pediu uma lista completa com o nome de todos os parlamentares monitorados. Já o ministro da Secretaria das Relações Institucionais disse que a suposta espionagem provaria que pessoas ligadas a Bolsonaro arquitetaram vários planos para impedir que o ex-presidente saísse do poder. E, para isso, teriam aparelhado órgãos do governo. Existia uma organização criminosa a partir do Palácio do Planalto no governo anterior, que envolveu várias instituições. O clima e o ódio semearam durante 4 anos pelo governo anterior. Contaminou várias instituições civis e militares, e a apuração sobre envolvimento individual em todas as instituições tem que continuar. Cada vez que a Polícia Federal faz uma operação como essa, se revela mais crimes cometidos, traz mais detalhes da cena do crime do que foram os atos criminosos preparatórios para o dia 8 de janeiro, o ato criminoso do dia 8 de janeiro, e infelizmente crimes podem continuar sendo, mantendo atitudes criminosas, que só essa apuração e a devida punição pode barrar de vez esses criminosos, esclarecer toda a cena do crime. Bom, a expectativa é que Carlos Bolsonaro preste depoimento na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira. Eu estou aqui em mãos com a impressão do documento do ministro Alexandre de Moraes, que motivou essa operação de ontem. A nossa equipe de produção preparou uns destaques de textos para vocês acompanharem com mais facilidade. Vou pedir para colocar na tela agora. A gente vai ler algumas das aspas de Alexandre de Moraes. Vamos começar pela página 2. O ministro do STF diz o seguinte: no início do governo Bolsonaro, havia no corpo de servidores a expectativa de que a proximidade do diretor-geral indicado, no caso Alexandre Ramagem, com o presidente da República, permitiria fortalecer a atividade de inteligência de Estado. O ministro argumenta que essa proximidade, a gente acompanhou aí na reportagem, que Ramagem e Bolsonaro são amigos. E então, o ministro argumenta que essa amizade gerou uma expectativa nos servidores da ABIN de que haveria mais investimentos para o desenvolvimento da inteligência lá da ABIN. Só que aí o ministro continua, vamos acompanhar. Com o tempo, percebeu-se que essa proximidade não impulsionou a atividade, mas pautou uma agenda política pessoal do então diretor-geral, frustrando os anseios dos servidores. Ou seja, a ABIN, onde os servidores acreditavam que ia ter mais investimentos, na verdade passou a ter pautas políticas, atividades políticas e não técnicas, como era a previsão. O ministro Alexandre de Moraes continua: o direcionamento dos recursos da agência para atender demandas de interesse privado ou ideologicamente enviesadas em desacordo com as diretrizes institucionais. Aí lá na página 3, Alexandre de Moraes diz: produziu resistência do corpo funcional. Havia pressão para que se chegasse a conclusões em consonância com determinadas narrativas políticas, diz o ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, os recursos, dinheiro público, repassado para a ABIN, acabou ocasionando em pautas políticas dentro da Agência Brasileira de Inteligência, e que os servidores, não satisfeitos com isso, passaram a resistir, a criar uma resistência sobre os comandos de Alexandre Ramagem. Alexandre de Moraes continua: o produto final da agência chegava a ser alterado para não contrariar tais narrativas políticas. E então agora vem aquilo que se caracterizou como assédio moral dentro da ABIN. Acompanhe. O produto final da agência chegava a ser alterado para não contrair tais narrativas políticas. Aqueles que se opuseram às demandas gradativamente foram exonerados das funções e alguns perseguidos, tendo a carreira prejudicada. Vou fechar as aspas de Alexandre de Moraes aqui. Então, a Agência Brasileira de Inteligência, tendo os servidores não satisfeitos com o comando de Alexandre Ramagem, agindo politicamente dentro da ABIN,
os servidores passaram a resistir a esses comandos e então foram perseguidos pelo próprio diretor-geral, tendo a carreira prejudicada, é o que argumenta o ministro Alexandre de Moraes. Ele, inclusive, lá na página 6, só um minutinho, ele cita o nome de um servidor, por questão de ética não vou dizer o nome desse servidor, mas ele cita o nome desse servidor de que foi exonerado da função de chefia por não concordar com aquele comando de Alexandre Ramagem. Vocês também acompanharam aí na reportagem que o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, ele oficiou o STF para ter acesso a todos os nomes de parlamentares que foram monitorados indevidamente pelo First Mile. Aqui na decisão, na página 6, o ministro Alexandre de Moraes, ele expõe 2 parlamentares. Rodrigo Maia era monitorado indevidamente, de acordo com a Polícia Federal. Na época, Rodrigo Maia era o presidente da Câmara dos Deputados e começava a se distanciar de Jair Bolsonaro, então presidente da República. Outra parlamentar é a então deputada federal Joyce Halsemann. A Joyce Halsemann, ela era aliada política de Bolsonaro, só que no momento em que ela estava sendo monitorada, de acordo com a PF, ela tinha cortado os laços políticos com o então presidente da República e então, segundo a PF, passou a ser monitorada. Até o momento, nem Bolsonaro, nem Ramagem se pronunciaram sobre o assunto. Adriane. Uma situação que, ao que me parece, Chico, tem muita coisa pela frente, né? Porque primeiro teve a operação lá com o Ramagem, em seguida, na mesma semana, uma nova operação, no começo da nova semana, uma nova operação já envolvendo desdobramentos do que foi apreendido no primeiro caso. Agora, computadores sendo levados e como essa operação investiga que existia um esquema de vários outros órgãos e a manifestação dos funcionários desses órgãos pode ser ainda mais volumosa a partir do momento que as investigações começam. A gente vai seguir acompanhando esse caso porque, ao que me parece, como eu disse, é algo que ainda vai render bastante, principalmente para a família Bolsonaro. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.